Demasiado tempo nunca é tempo demais, é tempo de pensar. Eu escolhi hoje um conto que faz parte dessa granta aqui, cujo tema é o sexo. O conto se chama Fisiologia da Solidão, do Ricardo Lísias. O Ricardo Lísias é um nome importante da literatura brasileira contemporânea. Eu conheci ele ainda na escola, porque minha professora de português estudou com ele na Unicamp e deu para a turma ler o primeiro romance dele, que é O Cobertor de Estrelas. Ele tem também um livro muito interessante chamado Divórcio, que tem na capa uma imagem que eu acho que tem a ver com essa sensação que a gente está tendo de sufocamento, de ficar muito em casa, isolado, se sentindo preso. Na capa tem uma imagem de um rosto assim, meio sufocado com o plástico. Esse livro é muito interessante, eu recomendo, é bem sufocante mesmo. E esse conto aqui está numa revista, a Granta é uma revista inglesa, cada edição tem um tema e todos os textos têm de certa forma a ver com ele. E ele está aqui nessa edição sobre sexo e não é só porque ele descreve uma cena de sexo, mas eu acho que faz muito sentido, porque na verdade o sexo tem tudo a ver com a solidão, tem tudo a ver com como a gente encara nossos sentimentos, nossos desejos, e tem a ver também de alguma forma, com o outro, né? E muitas vezes, na solidão, com a ausência do outro. Bom, o texto é longo, não vou ler inteiro. Vou ler o começo, a primeira parte, e depois o final. Vou começar. Fisiologia da Solidão, Ricardo Lísias. Eu escrevo por dois motivos principais e por uma infinidade de outros bem menos importantes. Não vou citar os menores, que inclusive me parecem mais interessantes para os leitores, motivos políticos, por exemplo. Pelo simples fato de que eles ocupariam muito espaço e, sobretudo, porque são facilmente perceptíveis nos meus textos de ficção. Crio histórias, sobretudo porque sou muito solitário. Depois, escrever é a melhor forma de autoconhecimento que encontrei até hoje. Fui psicanalizado por algum tempo, o que me ajudou um pouco. Mesmo assim, é a literatura que diminui o peso da minha solidão. Acho importante deixar claro, ser solitário não significa, como muita gente pensa, estar sozinho. Já tive alguns relacionamentos amorosos sólidos. Sempre encontro meus amigos e com alguns a amizade ultrapassa 2 décadas. Me dou bem com a minha família e não sinto nenhum tipo de fobia social. Eu gosto de conversar. Ainda assim, sempre me senti isolado. Quando escrevi meu primeiro livro, sozinho, durante um inverno desagradável em Campinas, percebi exatamente o motivo da minha solidão, embora só fosse ter consciência completa dela uns poucos anos depois. Eu me sinto sozinho. Descobri isso quando escrevi meu primeiro livro, sozinho durante um inverno desagradável em Campinas, porque nunca consigo expressar exatamente o que eu quero, e nem da forma que tenho certeza ser a mais adequada. Não se trata de humildade. Sou arrogante, algumas vezes cheguei perto. Mas o cerne do que eu quero dizer e a forma mais adequada, digo, a ideal para o que eu queria dizer, não estou conseguindo expressar direito. Apenas sei que existem, tenho toda a certeza de que estão ao meu alcance, mas não consigo tocá-los inteiramente. É como se em um determinado momento a comunicação falhasse. Acho patéticos os ficcionistas que continuam claros no século XXI, aqueles que fazem romances límpidos. São artistas vulgares, pessoas ignorantes. A limpidez ficcional, no mundo contemporâneo, revela personalidades muito simplórias. Esse isolamento é um sentimento íntimo. Apenas tateio a melhor forma de expressá-lo. Sei que se trata de uma variante muito aguda e intensa de solidão. Só tenho uma possibilidade de me aproximar desse mistério, através da técnica literária. Por causa dela, meu sofrimento é suportável. E aí ele continua descrevendo a técnica literária e o que ele chama de as obsessões dele, esse método. Tem uma cena de sexo e no final ele arremata brilhantemente. Ser solitário não é uma condição necessariamente triste. Às vezes angustia, é verdade. No entanto, sei que terei ainda muitas variações técnicas, o que sempre me deixa esperançoso. Talvez seja quase isso que estou querendo dizer. A técnica me reconforta, pois quando a crise da solidão aperta, sei que há outras variações. Ou seja, a angústia vai passar. Aqui eu percebo que a técnica literária, além de se parecer com o sexo, tem bastante ligação com o amor.
quando ele termina, aquela dor tão intensa, embora não pareça, vai desaparecer. Ou, dizendo de outro jeito, vai ser possível fazer diferente e com algumas pequenas variações. Talvez fique melhor. Ricardo Lísias, Fisiologia da Solidão. Bom, tem tanta coisa para comentar. Primeiro de tudo, para quem escreve, para quem se expressa, eu acho que esse é o momento perfeito. A gente pode se entender, pode se tranquilizar e produzir muita coisa agora. Segundo, outra coisa que eu pensei lendo assim, é que a gente tem que entender como... A gente tem não, mas a gente pode entender como a gente funciona, entender nossos próprios métodos, as nossas técnicas, porque no fundo todo mundo tem um jeitinho que gosta de fazer as coisas e que dá um grande prazer ver tudo funcionando da maneira que você pensa, que você esquematiza. Então, a gente pode entender isso para se aceitar, para se conformar no sentido positivo e aí poder produzir mais e melhor e ficar mais confortável consigo mesmo, né? E quando a gente está convivendo com outras pessoas, explicar para as pessoas por que a gente entende desse jeito, por que a gente funciona assim, para as coisas fluírem melhor. E é muito bom pensar que vai ser possível fazer diferente e com algumas pequenas variações. Talvez fique melhor. A esperança. Enquanto isso, a gente escreve, a gente cozinha, a gente planta, a gente decora. Tem 1000 coisas, 1000 processos, 1000 técnicas que a gente pode ir desenrolando para o tempo passar, para as angústias irem se acomodando. Mas tem muitas variações possíveis e talvez fique ainda melhor. É isso. Ricardo Lísias, Fisiologia da Solidão. Até a próxima.